Olá, meu nome é Ana Carla, como vocês já sabem. Eu estou aqui hoje no canal Mulheres Grace para entrevistar a Maellen. A Maellen é candidata a vice-prefeita do município de Angra dos Reis. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a inclusão da mulher na política, né? Que hoje é uma coisa que gera muitos discursos, muitas polêmicas, mas eu acho que às vezes a gente chega a lugar nenhum. Essa é a verdade. Então, Maellen, para começar, eu queria perguntar como você se define. É um prazer estar aqui com você no dia de hoje. E como eu me defino? Eu sou uma mulher, eu me defino com muita força. Eu venho de uma família de origem humilde, meu pai vendedor, pescador, minha mãe dona de casa. Sou nascida e criada lá na Enseada, né, para quem não conhece a Ponta da Aroeira. E a minha vida toda estudei em rede pública de ensino e após eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade em 2009, coisa que não acontece, né, com muita gente aqui em Angra por causa da questão de custo, de viagem. Nós tínhamos que viajar todos os dias para Campo Grande. E eu tinha uma força que eu não sabia de onde vinha, assim. Por várias vezes eu pensei em desistir porque era cansativo. E eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche na faculdade. Isso em 2010, 2011, nós estamos em 2020. Então, a minha mãe nunca deixou eu desistir. E eu me defino essa mulher que conseguiu vencer, porque para mim não é sobre a vitória do final, é sobre o caminho que a gente percorre, né? Sobre a questão de estudar e de conhecer pessoas neste caminho, dos tropeços, dos arrependimentos, das vitórias, nessas pequenas coisas. Então, assim, o que me define é a força que eu descobri que eu tenho, que até então eu não sabia que existia. E você é advogada, né? Sim, sou advogada. E automaticamente você é uma mulher que conhece as leis e tal. Sim. Você sempre esteve inteirada nesse assunto, como você falou, há quase 10 anos, né? Sim. E você algum dia se imaginou vindo como vice-prefeita, candidata a vice-prefeita? Então, eu não me imaginava nem eu ingressar na faculdade. Eu fiz curso normal e interessante que eu lembro que minha mãe saiu do emprego e tinha acho que R$1.200 e guardou. E eu fiz o Enem e fui convidada a estudar pela faculdade que eu iniciei. E eu não tinha noção do que iria acontecer hoje na minha vida. Nós somos limitados com aquilo que a gente consegue enxergar na nossa frente. A gente não tem noção do futuro. A gente não consegue, infelizmente, ainda projetar um futuro. Então, eu fui para a faculdade, foi quando os meus olhos se abriram, foi quando eu passei a ler. Porque a leitura é o que faz a gente se tornar o que a gente é hoje. Né? Então, quando os meus olhos se abriram para essa questão toda política, para essa questão... Eu comecei a enxergar que a gente vive muito no achismo, no que eu acho. E o que eu acho, eu quero empurrar isso para o outro. Eu quero fazer do outro achar aquilo que eu acho, e nem sempre o que eu acho vai ser bom para ele. Então, quando a gente entrou nessa cegueira de guerra ideológica, de direita, de esquerda, e que as pessoas não sabem me responder o que é ser de direita e nem o que é ser de esquerda, do que é fazer nova política e do que é fazer velha política. E o direito, ele acaba levando a gente para essa área. Né? Então foi quando os meus olhos se abriram e a oportunidade apareceu, o convite apareceu e eu aceitei ser candidata a vice-prefeita no município de Angra dos Reis. Por que você escolheu o direito? Eu escolhi o direito porque como eu venho de uma origem muito humilde, né, e eu escolhi o direito porque eu achava que era algo promissor, que poderia trazer renda futuramente. Foi por isso que eu escolhi o direito, porque eu queria ser professora, de criança, ser professora de ensino fundamental. Meu sonho era abrir um colégio particular. Hoje muitas querem ser. Exatamente, meu sonho ainda, né? De abrir um colégio particular e dar aula para criança, porque criança para mim é a base, é onde começa, é o ensino, é a próxima geração. Então eu projetei nisso o meu futuro, nas crianças. E eu tive a oportunidade de fazer direito e eu agarrei essa oportunidade. Fui para a faculdade e consegui me formar. Poxa, que bom. Me formei em 2013. Poxa, legal, muito legal mesmo. E hoje, nossos políticos no Brasil assim, não são dos melhores, não é verdade? Mas você se espelha em algum deles? Quando eu anunciei algumas pessoas mais próximas que eu viria como candidata a vice-prefeito, muitas pessoas disseram que era um meio sujo, que política é para corrupto, que todos são iguais.
As pessoas precisam entender que a política ela não é suja, que a política ela não é igual. A maneira de se fazer política, o método de se fazer política, esse sim, esse é igual. As pessoas estão usando o mesmo método, que é um método que envolve corrupção, que é um método que envolve mentira, que é um método que vai envolver engano. O caráter ele não é igual. E cada pessoa tem o seu caráter. E caráter é algo que não muda do dia para a noite. Quem tem princípio de fato tem princípio. E aonde você colocar a sua mão vai ser para frutificar para o bem. Então, assim, hoje dizer que eu me inspire em alguém, não, eu não tenho ninguém que eu venha me inspirar, não. Porque eu consigo caminhar sozinha, eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Quando eu tenho dúvida em algo, em relação a algo, eu vou até a raiz do problema e por mim, sabe, eu tento... Você então pretende ser um espelho. Exatamente. Não é sobre ser influenciado, mas sim sobre ser influenciador. Isso é sobre o legado que a gente deixa. É verdade, interessante. E qual é a importância das mulheres na política? Qual é hoje o nosso papel? Eu acho que falta, hoje, eu vou começar pelo que falta. Sim. Falta representatividade. Nós mulheres precisamos entender que nós possuímos uma força gigantesca. Nós mulheres precisamos entender o nosso lugar, a nossa posição na sociedade. Quem somos nós? Quem é você, mulher? O que você tem como mulher para deixar para outra mulher, para deixar para os seus filhos, para deixar para a próxima geração? A gente vive em uma cultura que ainda o machismo estrutural está ali, escondido. Numa brincadeira, numa fala, numa risadinha. Às vezes até por nós mulheres. Exatamente, por nós mesmos. Então a gente precisa tomar o nosso lugar de posição. Eu sempre falo que o lugar da mulher é onde ela quiser. Não é onde o outro quer que eu esteja. Homem nenhum tem o direito de chegar para mim e falar, olha, você não vai conseguir. Na verdade, ninguém tem o direito de falar isso pra gente, né? A gente vai conseguir ou não se a gente quiser, porque nós somos os nossos próprios limitadores. Ninguém tá aqui para me limitar. Hoje eu entendi, hoje eu tenho essa consciência como mulher. Quando eu comecei a observar em relação à política, tem muito machismo ainda na política. Política é para homem. Mas isso não é na lei, isso é questão de costume. As mulheres precisam entender toda a história dinâmica do seu voto. É muito triste hoje quando alguém fala para mim, mulher, olha, não vou votar mais em ninguém não. Eu desisti de votar. Prefiro pagar multa. Você sabe quantas mulheres morreram na Inglaterra para você ter o direito de votar hoje? O seu voto você conseguiu a partir de 1932. Mas você só foi exercer ele em 1946. Ninguém sabe a história do voto feminino. Ninguém tem esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, eu não estou aqui hoje, não é por mim. Pelos meus filhos, pelos meus netos, pela próxima geração. Porque do jeito que está caminhando, eu falei, peraí. Olha o que está acontecendo, olha o que a gente está vendo na esfera federal. Quando eu vi que pegaram religiosidade e misturaram com política, gente, isso não dá certo. A política não está dentro da igreja e vice-versa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu, como cristã, eu não apoio essa mistura. Não existe. A igreja ela é santa. A política é para todos. Não é para quem eu acho que tem que receber saúde ou educação. Eu não tenho que cortar direito de ninguém. O Estado é laico. As pessoas precisam ter essa consciência. E as pessoas usam da palavra, usam da Bíblia para deturpar. E para justificar atos que eu olho para Jesus e não vejo Jesus fazendo aquilo, praticando aquilo. Quando eu comecei a olhar, eu falei, opa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque estão usando Jesus para justificar atrocidades. Eu não posso ver um político que apoia a tortura e usa o nome de Deus. Jesus foi torturado. Jesus teve uma morte sofrida. Eu não posso deixar isso acontecer. Todos nós, a Constituição é muito importante, todo cidadão conhecer a Constituição. Eu não tenho que conhecer a Constituição porque eu sou advogada. Você tem que conhecer a Constituição porque você é um cidadão. Ali estão os seus direitos e os seus deveres, consegue me entender? Eu acho que todo cidadão deveria ler, conhecer a Constituição. Todo cidadão ele tem que ser conhecedor da Constituição. Ele tem que propor melhorias no município dele. Sim. Ele tem que saber cobrar as melhorias do município dele. Exatamente. Então, assim, o nosso papel como mulher é esse.
A partir do momento, novamente voltando à questão da força, uma tem que segurar na mão da outra. É questão de sororidade. Eu tô aqui por você e você tá aí por mim. E unidas nós iremos vencer essa sociedade que tenta nos calar, Sim. que tenta nos abafar, sabe? E é sobre exemplo. A gente não vai ensinar falando, a gente vai ensinar através dos nossos atos. E hoje, na prática. Exatamente. E hoje eu tô aqui, venho de família pobre, de origem humilde, de ter 15 anos de idade. Ontem eu completei 31. De ter 15 anos de idade e meu pai ficar desempregado e a gente não ter uma mistura. Isso há 16, 15 anos atrás. Sim. E eu consegui ir para a faculdade, eu consegui me formar. Então, o que eu quero deixar é que ir para a faculdade, você ter uma profissão, não é algo distante e todo mundo vai conseguir. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir? E se eu posso fazer com que você consiga de uma maneira mais rápida te ajudar, consegue me entender? Por que não te ajudar? Por que não parar de apontar o dedo para você e segurar na sua mão e falar, olha, vamos, você consegue, eu tô aqui junto com você, tô aqui do seu lado. Sim. Vale lembrar também que o intuito dessas nossas entrevistas é mostrar a você que está nos assistindo que pessoas como a Maëlle conseguiram, então você também consegue, entendeu? Independente de quem você é, de onde você vem, de onde você é hoje, mas você consegue, basta você querer, não é verdade? E, assim, nós mulheres, como você falou mesmo da conquista do voto, Sim. Nós temos uma trajetória grande aí de luta pelos nossos direitos. Sim. Você acha que ainda falta muita coisa pra gente conquistar, ou que aos poucos a gente está indo conquistando o nosso espaço? Como eu disse, eu acho que falta representatividade, falta coragem, falta apoio. Muitas mulheres, elas querem, muitas mulheres elas tentam, mas e o apoio? E o apoio para você se tornar política? E o seu partido? Então, a partir do momento, tem que ter um começo. E hoje, com 31 anos, eu comecei. E você está, né, na sua idade, você precisa começar a partir de agora. E todas nós precisamos começar um momento. Então, a questão mesmo, o ponto é representatividade e apoio. Como, novamente, voltando à questão do machismo. Quando a gente, mulher, se levanta, vem uma sociedade que ainda é machista e tem um machismo estrutural e tenta calar a gente. Mas assim como eu tive coragem, eu acredito que muitas também terão coragem a partir de mim. Sim, e é interessante até você falar dessa questão de nós sermos silenciadas, porque eu acho que hoje nós acabamos sendo silenciadas mesmo que indiretamente. Exato. Como você falou, até mesmo um cidadão, pode ser até um homem, as autoridades tentam nos silenciar, nos cegar de alguma forma. E voltando à questão feminina, você acha que as mulheres hoje, não só dentro da política, mas em qualquer outro cargo importante, pode-se dizer assim, elas são silenciadas porque quem está lá dentro tem medo da nossa força? Você acha que isso pode ocorrer porque eles reconhecem a nossa força e sabem que se a gente entrar lá, a gente vai mudar? Eu acredito que sim. Eu acredito que por parte deles exista um certo medo. Porque para e pensa numa mãe. Uma mãe solteira, com filhos, uma mãe que cria seus filhos. A força que essa mulher tem. E quando essa mulher se coloca para fazer algo, o que essa mulher não pode fazer? O que essa mulher não pode fazer pelas outras? A gente pode ir para o caso da Nova Zelândia. Né? Lá é um país que conseguiu conter o coronavírus de uma maneira surreal e é presidido por uma mulher. É um grande exemplo. Países melhores presididos são por mulheres, isso é comprovado, né? Através de pesquisa, através de dados, e contra dados a gente não pode lutar. Então, eu acredito que exista, sim, uma tentativa de silenciar, porque se eu silencio, ela logo sai de cena, ela logo se afasta, ela vai se esquivar, e pronto, nós conseguimos calar mais uma. Eu conheço a história de uma mãe que, na verdade, é o filho dela que conta essa história, ele hoje é um comediante famoso, e o pai deles abandonou ele, e ele tem irmãos, e ela criou os 3 filhos ganhando R$400. E hoje um deles mora em Portugal, o outro mora em Cabo Frio, o outro é comediante, faz shows não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, assim, é uma mulher que, como você falou, tem a força. E se essas mulheres se unem,
Exatamente. A gente ganha o nosso espaço, não ganha? Com certeza. Então, em São Paulo, foi aberto um curso de educação política para 60 mulheres. E foi um curso muito procurado, sabe? Um curso em que as mulheres, foi um curso gratuito, e onde as mulheres procuraram muito. E eu achei interessante te perguntar se você acha que é hoje necessária uma educação política para as mulheres. Uma educação, assim, do que a gente tem ou não tem direito, porque eu acho que muitas não sabem o que realmente podem. Como a gente estava falando da questão do silêncio, muitas são silenciadas. Então, você acha interessante essa questão da educação política para as mulheres hoje? A questão da consciência política, não só, vou abrir, não só para mulheres, depois eu vou focar nas mulheres, Sim. Para os homens também. Precisa começar na educação infantil, precisa começar com a criança. A gente precisa, como sociedade, ter consciência de que a roupa que nós estamos vestindo, do que o alimento que a gente consome diariamente, do que o transporte coletivo que nós usamos para nos deslocar no município, que o lixo que é recolhido da nossa porta é política. Sim. A gente precisa ter consciência de que o nosso relacionamento com o nosso vizinho é política. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, que você cria essa consciência, que a criança começa a criar essa consciência do que é ser político, do que é fazer política, nós somos políticos desde o momento que nós nascemos. Sim, verdade. Não é só o prefeito, ou o vereador, ou o presidente da república, ou o deputado, ou o senador, que tem que fazer política. A gente faz política o tempo todo. E quando é que se ensina? Quando é que se inicia? A partir do momento em que você pega uma criança e você começa a fazer com que ela forme uma consciência em relação ao que é política, o que é fazer política. Vai ao caso da má política. Ser político não é ser corrupto, as pessoas são corruptas. É verdade. Quando você olha para a política, quando você olha para a aplicação das leis, é excelente, é bonito. Quando você lê a Constituição Federal, pergunta hoje quantas pessoas leram a Constituição Federal toda. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas pessoas. Então, quando você passa a ter essa consciência do que é política, os seus olhos se abrem para um mundo novo. E foi o que aconteceu comigo. Uma nova perspectiva. Exatamente. Né? Quando eu vi que eu poderia, com aquilo que eu leio, que eu vou aprendendo, quando eu vi que eu poderia contribuir de uma maneira para todos, sem distinção, sem separar A, B, C ou D grupos, sem excluir as minorias, porque hoje a gente vive uma política que exclui a minoria, infelizmente. Sim. Tem uma moça que trabalha comigo como professora. Ela falou pra mim assim, mandou uma mensagem, ela falou: Maélia, você mudou toda a minha visão de cristianismo. Eu nunca vi um cristão defender os direitos humanos. Eu falei: opa, eu nunca vi um cristão defender a minoria. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada. E eu não posso me calar diante disso. Como assim ela nunca viu um cristão quando na verdade defender os direitos humanos? Eu me assustei, eu fiquei paralisada lendo aquela mensagem. Eu falei: gente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência política. E nós precisamos, sim, de cursos voltados às mulheres na política, de conscientizar, de ensinar. Não é algo distante. Isso pode começar por mim, isso pode começar por você. Hoje a gente tem a internet. Hoje a gente pode publicar algo, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer uma live. Sim. A gente pode criar projetos, né, que tragam mulheres de todo, que ocupam todos os espaços, todos os lugares na sociedade. Sim. Então, essa ideia de São Paulo eu não conhecia, eu acho ótima essa ideia. Existem vários grupos de mulheres. Tem um grupo, eu não me recordo o nome, mas parece que a mentora é a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, acho que é Mulheres Brasileiras. E é um grupo apartidário que tem já milhares de mulheres já também inscritas nesse grupo, que participam desse grupo, que é também para poder você ouvir a mulher ter voz, a mulher falar. Sim. Consegue me entender? Sim. Então, a gente tem que começar a desenvolver isso. No lugar da mulher, a gente precisa ser política, a gente precisa fazer parte desse movimento. A gente precisa chamar outras mulheres. Já que a gente está agregando esse assunto político, acho que eu deveria ter te feito essa pergunta no começo. Como você define a política, a palavra política em si? Política é um conjunto de direitos e de ações e que vai ser aplicado para todas as áreas da sociedade. Como eu sempre falo, sem distinção, sem exclusão. Eu preciso dar educação para todos, eu preciso dar saúde para todos,
eu preciso dar lazer, seguridade social. É o que eu preciso como política para todos, não só para homens, não só para mulheres, não só para o grupo A, para o grupo B ou C. Eu preciso dar para todos, porque são direitos constitucionais. Estão previstos na Constituição Federal. Então, como você definiria hoje o que você acha, na sua opinião, do empoderamento feminino? A questão do empoderamento feminino é o nosso lugar de fala, é onde a gente se coloca. Sim. A partir do momento que você cria essa consciência de quem eu sou, qual é a minha identidade, por que eu estou aqui? Todos nós temos um propósito de estar aqui. Quando a gente encontra esse propósito, quando a gente entende esse propósito, quando a gente assume nosso lugar de posição, quando a gente assume nosso lugar como mulher, a gente passa a nos amar mais, a gente passa a dar mais valor. Sim. Né? Quando eu me coloco numa fala diante do outro, e o empoderamento está nessas pequenas atitudes de como eu vou me comportar, de como eu vou me portar diante dessas situações. Né? Principalmente no grupo onde... Olha a nossa Câmara Legislativa hoje. Nós temos 2 mulheres vereadoras, eu acho que são 2. Se eu não me engano, sim. E o restante são homens. Aí a gente já pode tirar algumas conclusões, Exatamente. Né? Como é que é a questão do lugar de fala dessas mulheres? É verdade. Como é que funciona, né? A questão do empoderamento feminino em relação a elas, como é que elas se colocam? Então a gente tem que se atentar a isso, a gente tem que olhar para o nosso Congresso Nacional, a gente tem que olhar para o nosso Senado, a gente tem que olhar para a história do Brasil. Quantas mulheres assumiram a presidência da República? Sim. E partindo desse seu ponto de vista, né? Você se acha uma mulher empoderada? Você se definiria como uma mulher empoderada? Sim. Hoje, sim. Hoje. Depois que os meus olhos se abriram, sim. Antes... Até porque, como você mesmo falou, a partir do momento em que a gente vai tomando conhecimento das coisas, né? Eu acho que hoje o que falta é o interesse das pessoas em procurar saber o que realmente é, como realmente tem que ser e o que realmente acontece, entendeu? Quando você tiver alguma dúvida de algum assunto sobre a sociedade, evita perguntar para o outro, vai pesquisar, vai ler. Entram as opiniões. Exatamente. Sim. A partir do momento que você começa a ler, gente, leitura é fundamental. A partir do momento que você começa a ler, seus olhos se abrem para o mundo, para o novo que você não conhecia. E quanto mais você lê, você vê que você não sabe de nada. Porque quanto mais eu leio, mais eu tenho certeza de que eu não sei de nada. E a cada dia a gente tem mais o que aprender, né? Exatamente. E que a vida é um eterno aprendizado. Não é sobre aonde nós vamos chegar, mas é sobre esse processo, esse caminho. Sim. E baseado agora em tudo que já foi abordado aqui, o que você tem a dizer para quem está te assistindo? Como mulher, como candidata, como advogada? Como advogada, o que você quiser. Eu vou dizer como mulher, como uma pessoa normal, sem títulos, porque antes da gente olhar para o título, a gente tem que olhar para a pessoa. Sim. E eu acredito que todos nós temos um propósito de estarmos aqui, e a partir do momento em que a gente entende qual é o nosso propósito, a gente assume a nossa posição. Eu entendi que o meu propósito é cuidar do outro. Não importa quem seja o outro. É amar o próximo, sem saber quem é esse próximo. Não é o meu pai, o meu irmão, a minha mãe que estão ali próximo. Não é minha amiga, não é o meu marido. Mas sim um todo. E nós moramos numa nação, nós moramos num país, nós temos uma nação rica. Nosso país é rico, nosso país é lindo. Sim. E por que deixar o nosso país do jeito que está, politicamente falando? É inadmissível. Em pleno século XXI, pessoas neste momento estão com fome. Pessoas estão com a barriga doendo de fome. Verdade. Pessoas não têm um teto para se abrigar da chuva. Isso é muito difícil. É muito difícil você ver hoje um jovem do tráfico, ele morrer. É verdade. Falta de oportunidade. Exatamente, ele entrou ali por conta de não ter oportunidade. Exatamente. Eu quero deixar algo que eu acredito e que eu vou pregar isso pro resto da minha vida, de que bandido bom não é bandido morto. Se eu tive a oportunidade de estar aqui, eu fui privilegiada de estar aqui hoje, mas ele não teve a mesma oportunidade do que eu. É muito fácil eu olhar pro outro, eu apontar o dedo e julgar, mas aquele menino que está lá no morro, que não teve a oportunidade de estudar, desce pro asfalto. Vai trabalhar onde? Se hoje a moda é ter um telefone da última geração, é você ter um sapato importado, como é que ele vai adquirir isso? É verdade. Onde ele vai trabalhar? Quem vai dar oportunidade para ele trabalhar? Então, bandido bom para mim não é bandido morto.
É um bandido. A gente precisa acreditar nessas pessoas. A gente precisa acreditar. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso começar a fazer alguma coisa. Parte. Exatamente. É isso. Se eu entendi isso, por que não quem está assistindo a gente também não começa, sabe? Tudo tem um ponto de partida e a partida é a coragem. É a coragem de tentar ser alguém melhor. E tomar a iniciativa. E não é sobre quem a gente vai ser, sobre dinheiro que a gente ganha, isso tudo é consequência. Mas sobre quem você conseguiu alimentar, sobre quem você conseguiu dar assistência, sobre quem você conseguiu fazer com que aquela pessoa se sinta alegre por um momento. Quantas pessoas nesse momento não estão com depressão e ansiedade? Eu já tive depressão, já tive transtorno de ansiedade. E eu estou aqui. Não tenho vergonha de falar. Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Fica à vontade. Eu já tive vontade de me matar. As pessoas olham pra mim e não acreditam. Nossa, mas você é advogada, tão jovem? Sim. Mas eu não sabia por que eu estava aqui. Não sabia. Até tomei todos os tipos de remédio, não tenho vergonha de falar isso. Porque hoje eu ajudo quem tem depressão, hoje eu ajudo quem tem transtorno de ansiedade. Eu tentava encontrar algo que eu não sabia que existia. Aliás, eu não sabia o que era. E eu encontrei. E eu fui curada. E eu estou aqui. E o meu testemunho vai ajudar quem tem depressão, quem tem ansiedade. E a partir do momento em que você tomou a iniciativa de saber mais. Exatamente. Sim, tudo, quando nossos olhos são abertos, eu acho que tudo muda, né? Exato. A gente precisa ter esperança. Sim. As pessoas hoje já não têm mais esperança, já não possuem mais esperança. A esperança já é praticamente escassa. A perseverança já se foi. É como a gente falou, essas pessoas que descem hoje, algumas até tentam, não conseguem e entram pro tráfico, mas outras já falam, eu falo com muita gíria, minha cor de pele é escura, eu não tenho oportunidade na vida, eu não vou nem tentar. Nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. Sim, querendo ou não, nossa sociedade é preconceituosa. Nossa, é muito... E muitas pessoas acabam sofrendo isso. Exatamente. E eu acho, eu ia falar incrível por conta de ser uma coisa extraordinária, não num bom sentido, mas num mau sentido. De que às vezes as pessoas praticam qualquer que seja o racismo, o preconceito ou qualquer coisa do tipo. As pessoas acabam praticando mesmo sem perceber. Porque já é uma coisa tão automática. Exatamente. Mas se cada um passar a tomar, cada um tomar a sua iniciativa. Sim. Se cada um, como a gente falou, fizer a sua parte. Exatamente. Eu acho que a gente pode sim mudar o mundo. Nós, mulheres, como você falou, um país que venceu o coronavírus, que é presidido por uma mulher. Eu acho isso uma coisa incrível, porque é a prova real de que nós conseguimos sim. Nós podemos sim. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui hoje. Nós temos aqui uma lembrancinha para te dar, tá? É de coração, tá bom? E você foi de suma importância para nós. Eu tenho certeza que através dessa entrevista muitas mulheres agora vão abrir os seus olhos, vão passar a procurar saber quais são os seus direitos, qual é o seu papel, né? E eu quero te agradecer. Você que está assistindo, se inscreva no canal, tá? Sigam as nossas redes sociais, siga a da Maëlle, como estão as suas redes? É sempre Maëlle Bernardo. Maëlle Bernardo, tá? Falado, então. Sigam ela, sigam as nossas redes sociais, continuem acompanhando o nosso trabalho. Eu sou Ana Carla e eu sou uma mulher Grace.